Transição menopausal é o período ele é um período variável, pode ser acontecer até começar 10 anos antes da menopausa, e é um período onde a mulher começa a ter sintomas já de menopausa, e muitas vezes esses sintomas são inespecíficos. Então, começa a ter uma alteração de sono, começa a ter um ganho de peso inexplicado, mesmo fazendo dieta, mesmo mantendo a dieta, fazendo a mesma atividade física, tem alteração com humor mais depressivo, mais irritabilidade, maior ansiedade, alteração de ciclos menstruais, aumenta a pressão de forma inexplicada. Então, são sintomas inespecíficos, mas que é uma fase muito importante, às vezes até mais importante do que a própria menopausa, porque é onde começa a ter aumento de doenças, né, de riscos de doenças. Então, doença cardiovascular, menopausa, aumento da resistência à insulina, osteoporose. Por isso que é tão importante essa fase de transição menopausal e a gente conseguir já iniciar o tratamento antes da menopausa. Aumento da resistência à insulina, você diz um pré-diabetes até. Uma pré-diabetes e às vezes até mesmo já evolui para uma diabetes. Como ali na transição menopausal. Na transição menopausal. A gente sabe que na fase de transição menopausal, a mulher, 6 anos mais ou menos antes da menopausa, já começa a ter, por exemplo, alteração de ciclo menstrual. Ciclos mais curtos, às vezes com alteração da duração, fluxo maior. E a gente sabe, por exemplo, que quanto mais longe da menopausa for essa alteração do ciclo menstrual, maior é o risco de doenças, de evoluir para doenças, por exemplo, cardiovasculares, diabetes. A osteoporose já começa, essa perda óssea, ela já começa, por exemplo, 2 anos da menopausa propriamente dita. 2 anos antes. 2 anos. Então, a gente sabe o quanto é importante fazer esse diagnóstico da transição menopausal e tratar essa mulher, que geralmente é aquela paciente que chega no seu consultório uma bomba relógio, que não dorme, que aumentou a pressão, que não está enxergando bem de perto, que tem que, às vezes, esticar um pouco o braço, que está mais ansiosa, está mais nervosa, está mais irritada, às vezes está interferindo no casamento. Então, é aquela paciente que chega para você desesperada. Então, é muito importante a gente conseguir fazer esse manuseio, né, da transição menopausal e conseguir já começar um tratamento adequado, de acordo com as queixas, de acordo com as alterações hormonais. Quer dizer, é importante a gente ressaltar, porque muitas vezes a mulher, ela fica irritada e ela associa qualquer coisa menos a transição menopausal, né? Quer dizer, o problema é orgânico, o problema não é o ambiente, não são os fatores externos, né? Isso é muito importante reforçar, porque né? A gente acha, às vezes, a paciente, a média no Brasil da idade da menopausa é mais ou menos 51 anos e 2 meses é a média. Mas a gente sabe que entre 45 e 55 anos é uma fase normal para a mulher entrar na menopausa. Antes de 45 anos, a gente fala em menopausa precoce. Mas aí a mulher, ela fala, eu tenho 40 anos, tenho 42, essa irritabilidade não é menopausa, ela nem imagina. E os médicos também, muitos médicos nem desconfiam. Então, são sintomas inespecíficos e que a partir de 40 anos eles podem acontecer. E pode até acontecer antes de ser uma menopausa precoce, né? Então, uma mulher com 35, 36, tá já tendo esses tipos de sintoma e ninguém desconfia de menopausa.